Assisti recentemente um filme sobre Bob Ross, que é do diretor Joshua Hofer, no Netflix. Foi lançado agora esse ano, né? E resolvi comentar sobre esse filme. Eu já tinha ouvido falar do Bob Ross, tinha visto uns vídeos, talvez vocês tenham visto algumas coisas, uns vídeos antigos que passaram a ficar meio virar memes e tal. E o Bob Ross é um pintor norte-americano que fazia paisagens. E esse é um filme biográfico, né? E ele também, além de pintor, ele era instrutor e ele tinha um programa. E esse programa chamava The Joy of Painting. E o Bob Ross, ele nasceu em 42 e ele morreu em 95. Ele fez muitos desses programas. E ele era uma figura interessante, curiosa, porque ele falava sussurrando, né? Era uma maneira diferente de apresentar um programa. Esse programa ficou 11 anos no ar. E ele ensinava técnicas de pintura a óleo. E sempre, né, em todos os programas, e essa especialidade dele, ele pintava paisagens. E ele também ficou conhecido porque a imagem dele era interessante, ele tinha um cabelo que era, na verdade, permanente, né, e ele meio que escondia isso e tal, um permanente afro, né. Às vezes meio que escondia, meio que não, assim, ficava, né, uma coisa nem lá nem cá, né. E então ele era conhecido por esses quadros que tinha uma certa nostalgia, né? Mas o filme diz o seguinte, olha, ele tinha um grande mistério por trás da sua vida. E esse mistério é uma batalha judicial que aconteceu depois de sua morte, né? Por conta desse legado artístico que ele deixou, né? É, e a história dele, ele é a seguinte, ele trabalhou como carpinteiro com seu pai, depois ele até perdeu um pedaço do dedo, de um dedo, às vezes é possível ver nos vídeos. E, mas isso não afetou muito a maneira dele pintar, dele segurar a palheta, na verdade que era um dedo indicador esquerdo. E ele se aliou à Força Aérea dos Estados Unidos quando tinha 17 anos. Mas, e ele ocupou vários cargos, né? Mas ele acabou sendo, como a gente imagina, né? Vários clichês assim das forças militares. Ele acabou sendo um cara durão, assim, né? Um cara difícil. E ele não gostou disso e ele ficou é, querendo arranjar uma maneira de sair dessa vida, né? E é, ele prometeu para si mesmo que depois que saísse da vida militar, nunca mais ia gritar novamente. Então, isso explica um pouco a maneira sussurrada dele falar, né? Hoje em dia tem o como é que chama? ASMR, uma coisa assim. Ah, eu vou botar aqui na descrição, eu esqueci como que se fala. Mas essa maneira de falar sussurrado, né, que virou também, viralizou em alguns momentos, né, que isso traz paz e tudo mais. E aí ele trabalhou então até como bartender para tentar fugir disso, mas aí ele viu um programa de TV de um cara chamado Bill Alexander, que era um alemão, e esse Bill Alexander, ele falava meio, ele era um pouco histriônico assim, falava meio rápido, meio alto, e ele falou assim, pô, eu quero fazer um programa, mas eu quero fazer diferente do Bill Alexander. Mas estudou com ele, né, aprendeu a fazer as suas as suas pinturas com tinta a óleo, né, de uma maneira rápida. Normalmente tinta a óleo a gente faz é um trabalho demorado e ele arranjou um jeito de fazer isso em menos de 30 minutos, que era o quadro do programa. O programa não era editado, né? Era só o Bob Ross falando e pintando, né? Explicando como tinha que pintar com uma paleta bem reduzida. E esse programa era feito com a ajuda da Annette e do Walter Kowalski,
que são essas pessoas que, segundo esse documentário, processam outras pessoas e ficaram com um legado, com o nome do Bob Ross. E é aí que está esse clima de intriga, né? O programa ele passou do dia 11 de janeiro de 83 até 17 de maio de 1994, na PBS, uma emissora dos Estados Unidos, né? E depois passou para o YouTube. E parece que tem todos os episódios no YouTube, no canal do Bob Ross. E aí, como eu disse, ele em meia hora ensinava você a desenhar, a pintar, melhor dizendo, uma certa paisagem, né? Com umas etapas rápidas, e ele explicava, a próxima semana a gente vai usar tais tintas e tal, para você ficar ligado. E ele inclusive fez uma linha de materiais de arte, né, de tintas, e ele fez um chamado Método Bob Ross, fez umas escolas e licenciou pessoas para ensinar esse método, né? E numa entrevista ele disse que todos os quadros que ele fez lá, ele doou para a PBS, e ele não ganhava um salário lá na emissora de TV. Ele ganhava com os cursos que ele dava, com a notoriedade que ele conseguia com aquele programa, né? E era assim que ele sobrevivia. E ele também ficou conhecido por gostar dos animais, ele levava os animaizinhos, ele levou uma vez uns esquilos, um passarinho, eu acho. Ele era uma pessoa que costumava passar um clima de docilidade, né, de positividade. E então foram 403 episódios do seu programa, né? E no início dos anos 90 ele foi diagnosticado com linfoma e, e se aposentou, né? E morreu então com 52 anos, em 4 de julho de 95. E ele era uma pessoa dessas bem positivas, né? Uma pessoa calma, assim. E dizia, bom, se você quiser tristeza, você veja os noticiários. Aqui eu vou trazer coisas que trazem, que levam a ideia de paz, de tranquilidade. Então, sempre pintando paisagens, umas paisagens assim, né, bucólicas. Mas assim, uma paisagem assim meio água com açúcar, assim, né? Uma coisa mais esquemática, assim, para poder ensinar, né? Até um pouco demodê, né? E ele começou a pintar quadros começou a pintar, na verdade, pratos de garimpo, né? Com paisagens do Alasca, onde ele viveu. E o mote dele era: você pode pintar e não é necessário talento. E no filme diz que ele também sussurrava porque ele era uma pessoa que flertava muito com as alunas, com as pessoas que gostavam dele, e ele queria parecer mais sexy, e tinha um público feminino grande. E dizem que 12 pessoas se recusaram a participar desse documentário com medo dos Kowalski. E inclusive diz que ele teve um caso com a Annette Kowalski, e que esses Kowalski processam todo mundo. E, bom, essas intrigas empresariais que dão um tom, assim, né, desse documentário, que é narrado pelo filho dele, né, em grande parte, né. São vários depoimentos, mas o filho dele é esse cara que diz que queria falar sobre isso e que, de certa maneira, dá início a essa ideia de documentário, né? Porque também, depois da morte do Bob Ross, várias falsificações apareceram. Pessoas dizem que viram outras pessoas assinando como se fosse Bob Ross. E porque eram quadros que se faziam, era possível ser feitas várias cópias, né? Ele ensinava aquele desenho específico. Então, várias pessoas faziam aquele desenho específico, e a maneira dele fazer era uma certa maneira, como eu falei, esquemática, com certos pincéis e etc.
e que era passível de reprodução, né? Então, são várias falsificações que levam a disputas judiciais, ninguém sabe exatamente qual é a pintura que o Bob Ross realmente pintou, né? E o que ele dizia, que eu acho interessante, é que não há erros na pintura, né? Mas é, acidentes felizes, né? Então, esse filme está lá no Netflix, eu queria dividir com vocês. É, então, como eu falei, assim, é interessante para você ver a vida desse pintor norte-americano, né? E eu queria saber se vocês conhecem ele, já viram algum trabalho dele, o que vocês acham do trabalho dele, né? E, como eu falei, assim, eu acho assim, mais assim, né, didático, né, e tal. Mas o filme é interessante. Então o documentário fala sobre essas intrigas e tudo mais. Teve gente que não gostou muito bem, porque era muito fã do Bob Ross, de certa maneira achou que esse documentário implicava-o nessas intrigas e que ele teria participação nisso. Bom, não sei, mas como eu tenho um certo afastamento, não conheço muito bem, né? Ele como apresentador, como artista, vi há pouco tempo. Acho que posso dizer que para mim foi bem tranquilo ver e achei um filme interessante, mas não é aquela coisa assim tão, meu Deus, quantas intrigas, quantas coisas maldosas, né? Tem uma certa disputa, tem aquela coisa, aquele ranço, né, judicial que tem nos Estados Unidos, tudo é justiça, né? Mas é isso. Então, eu queria saber o que vocês já viram o Bob Ross, se vocês conhecem, o que vocês acham, né, dessa figura. Então é isso e até o próximo vídeo.